Claudimar, continuando então com essa questão do conflito, e isso me parece um ponto bastante interessante, não é? Porque nós sabemos que não existe relação de canal sem conflito, e também nós já vimos, não é? Os nossos alunos já devem ter entendido isso, que uma das situações mais importantes na resolução de conflitos é que os membros do canal se sintam recompensados por aquilo que eles estão fazendo. E normalmente o conflito surge quando algum membro desse canal, entende que não está recebendo a recompensa suficiente e necessária para desenvolver as suas atividades. Bom, eu suponho que nas tuas atividades como gestor de canal, você já tenha tido problemas de resolução de conflitos entre membros do canal. E aí eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco algumas destas suas experiências. Acaba que o administrador de canais, ele acaba sendo um administrador nato de conflitos, porque 24 horas acaba acontecendo o conflito de canais e a questão de mix de produto, de preço, de qualidade, de armazenamento e por aí vai, tá? Agora, um dos canais que, quer queira, quer não, tem crescido bastante são os distribuidores. Você pode até me questionar, mas por que distribuidor cresce bastante? Até mesmo mais do que a questão dos atacadistas, a questão do próprio varejo em si, mesmo estando na contramão do sistema, porque o interesse da indústria é justamente vender diretamente para o varejo e não para o distribuidor nem para o atacadista. Mas a questão acontece de uma forma correlacionada, por exemplo, à área geográfica. Vamos pegar aqui um exemplo do Paraná. Você pega o interior do Paraná, as regiões mais distantes, fica muito oneroso para a indústria chegar naquele consumidor final. Então, a experiência que até eu acabei pegando nesses últimos anos, é que você contrata um distribuidor e esse distribuidor ele faz a distribuição para 1 milhão, 2 milhões habitantes, 5 milhões e por aí vai. Só que essa questão, a indústria, ela não é a vilã e nem o canal é o vilão. Na realidade, os dois procuram ter um relacionamento mais próximo possível, porque a indústria, mais do que nunca, ela procura tratar o canal como um parceiro, como uma ferramenta estratégica dela, porque sem o canal de distribuição, não adianta você ter um belo de um produto, uma bela de uma marca, não vai chegar ao consumidor final. Bom, e esse distribuidor, eu vou focar um pouquinho mais, que é um dos focos aí da minha experiência, a indústria, ela remunera ele à altura, conforme os ganhos, existe uma margem, uma comissão em relação a mix de produtos mais rentáveis, commodity e por aí vai. Agora, o grande trunfo dessa questão acaba sendo os contratos. Por quê? Para ser um distribuidor de uma multinacional, você é resguardado, o distribuidor é resguardado por contratos registrados, com garantias, e a indústria também é um contrato que vale tanto para um lado quanto para o outro, em relação às cláusulas, são bem fidedignas, aquilo que é importante para a gestão desses canais. E um exemplo que eu tenho na prática, uma certa vez eu contratei um distribuidor, tá? A empresa autorizou, esse distribuidor fez um trabalho durante uns 10 anos. Então, nessa área geográfica, a indústria, ela simplesmente perde algumas informações primordiais. Para quem está vendendo, de que forma está vendendo, qual que é o mix de produto, por mais que cada vez a indústria está se profissionalizando com a expertise dos funcionários, das partes envolvidas, para cada vez mais ter o poder do distribuidor, do próprio atacadista em mãos. E esse distribuidor, por alguns motivos particulares, rompeu o contrato. E nesse momento, rompeu o contrato, o que fazer? Porque um distribuidor, você não consegue substituir em 24 horas. Não é igual um funcionário que você troca hoje, daqui uma semana, ou 30, 40 dias, você tem outro lugar desempenhando as mesmas atividades. O distribuidor não. Por quê? Por exemplo, nesse caso, ele tinha 10 anos, 10, 12 anos. Nesse período, ele desenvolveu um know-how muito grande que a indústria não teve naquela área geográfica. Ele conhecia os clientes, as melhores rotas para se fazer o trabalho, e a indústria perdeu essa forma. Aí, quando se rompe um contrato,
Existem aquelas ações que acabam ocorrendo entre a indústria, entre o próprio distribuidor, existem as questões dos conflitos entre funcionários, entre o próprio cliente. Foi uma situação um pouco atípica, apesar que isso acontece constantemente em várias empresas hoje no Brasil. Isso é uma prática um tanto corriqueira, porque o contrato, da mesma forma que ele é feito, ele pode ser desfeito. A indústria tem as leis, tem as normas, tem os pressupostos que ela coloca, e se uma das partes não cumprir, acaba rompendo esse contrato. Então, esse é um ponto que me parece bastante interessante, né? A questão da legislação. Até que ponto a legislação ela não acaba, talvez, prejudicando a questão da livre concorrência do mercado, não é? Na medida em que, por exemplo, ela permite que hajam contratos de exclusividade. É claro que do ponto de vista da indústria isso parece bastante interessante, não é? Mas do ponto de vista da concorrência, talvez isso seja realmente um problema. Você acredita que essa questão, né, das exclusividades ou não, até essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. No caso da tua empresa, vocês atuam somente com distribuidores exclusivos ou em algumas regiões vocês chegam a compartilhar distribuidores com outros concorrentes de vocês? E nesse caso, né, o que vocês buscam? À medida do tempo, é fazer com que esses distribuidores se tornem exclusivos? Para a indústria, um distribuidor exclusivo, ele vai adequar aquelas regras da empresa. É claro que se eu tenho alguém exclusivo trabalhando para mim, é muito melhor do que você ter uma pessoa trabalhando para 10, 20, 30 empresas. Quando ele é exclusivo, ele acaba dando um foco melhor para os produtos da empresa fornecedora. Por outro lado, não existe assim uma fórmula mágica, não. O distribuidor para as multinacionais precisa ser exclusivo. Não. Ele pode ser um distribuidor, trabalhar com 2, 3, 4 marcas. Perde um foco em algum momento, mas os contratos permitem, com uma ressalva, desde que aquilo que o distribuidor comercializa não seja produtos concorrentes diretamente da indústria. Por exemplo, é um distribuidor de Coca-Cola. Ele não vai poder distribuir o concorrente da Coca-Cola. Então, existem essas ressalvas. Por outro lado, a sobrevivência do distribuidor depende de um mix de produto, de um leque de produto ampliado. Então, se ele atua no canal de produtos de mercearia, produto seco, ok, ele pode trabalhar com produtos refrigerados. Se ele trabalha com refrigerados, ele pode trabalhar com uma marca de papelaria, ele pode trabalhar com mercearia básica, mercearia seca, mercearia congelada, não importa. Mas o foco hoje das indústrias é desenvolver os distribuidores que sejam os mais exclusivos possíveis. Ótimo, principalmente pela questão do foco, né? Que supõe-se que o distribuidor terá mais conhecimento do mercado em que ele está atuando e será capaz, então, também de transmitir informações mais importantes e mais preciosas, né, do ponto de vista de identificar as necessidades e tendências desse consumidor. Correto. Me diz uma coisa, Claudimar, como é que você, e até pela sua experiência numa multinacional, né? Como é que você compara hoje o sistema de distribuição no Brasil com alguns mercados internacionais aí talvez mais, ou supostamente mais evoluídos? Agora eu vou partir um pouco com base em alguns artigos científicos, até mesmo alguns autores internacionais aí, que eles fazem algumas classificações. Então, canais de distribuição, aquilo que se vê no Brasil, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não difere tanto do que eu vou ter na Europa, nos Estados Unidos. É claro que com foco um pouco diferenciado, tá? Mas com a globalização, o que o mercado exigiu é que simplesmente as indústrias brasileiras elas trabalhassem de igual para igual com as indústrias do exterior. Vamos pegar hoje a questão do Walmart. O Walmart é um dos líderes aí na área dele de atuação, na categoria dele de atuação. Então, o trabalho que uma empresa tipo Danone, a Kraft, a própria Brasil Foods oferece lá fora, no exterior, eles exigem esse padrão aqui dentro do Brasil. Então, quando você fala em
o que se faz lá fora e o que se faz aqui, com esse avanço aí, né, com esse processo bem rápido aí da internet, da globalização, exige-se que os canais trabalham iguais, tanto no Brasil quanto no exterior. É claro que as legislações de outros países acabam sendo diferentes em relação a contratos, em relação a uma área geográfica, em relação a contratos de trabalho. Então existe ainda essa questão, uma lacuna existente aí com relação mesmo às questões legais de outros países. Mas as formas de distribuição é a básica para qualquer empresa em qualquer parte do mundo. Eu tenho um produto, eu tenho que ter o preço desse produto compatível com as estratégias de mercado, com a atuação da concorrência, e eu preciso fazer esse produto chegar ao consumidor final. Ótimo. Eu fiz essa pergunta basicamente até para demonstrar aí aos nossos alunos que você tendo uma formação sólida e prática no mercado brasileiro, você tem hoje condições de atuar globalmente, né? Eu acho que isso é importante, né? Nós Claro. percebermos essa capacidade aí que nós temos de atuar globalmente em mercados diversos, com características diversas e em situações, né, principalmente aquelas que exigem talvez a nossa flexibilidade, né, de gerenciar conflitos. Claro. Essa formação, ela leva a quê? Porque talvez você trabalha muito numa questão prática e esquece de pesquisar algumas coisas. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que acontece na Rússia? Vamos falar de uma demanda que cresce bastante na China. O que acontece lá que acabam esses países sendo modelos de negócios em ambas as frentes aí de estratégia? Justamente devido a essas questões. Você abre um laptop aqui, entra lá e pega algumas bases científicas e você tem aí os melhores publicadores, não no questão de conhecimento, assim, de um foco, mas alguém que tem uma visão generalista e acaba mostrando hoje, na pesquisa acadêmica, aquilo que acontece na prática. Por exemplo, uma chamada do doutorado em Harvard se você tem um case ou se você tem uma experiência profissional muito grande, se você quer desenvolver uma pesquisa que vai ser útil para ser aplicado na prática nas empresas, aqui é o seu lugar. Eu acredito que a proposta, quer queira, quer não, né, das universidades brasileiras, em curto prazo e médio prazo, será essa. Eu vou desenvolver o trabalho com base acadêmica, com base científica, mas que eu possa aplicar de fato em uma organização. Não adianta eu desenvolver uma pesquisa e simplesmente ficar arquivado em algum canto e não ter uma utilidade. Então, justa muito essa questão da academia com a prática, com foco de aplicações reais.